Quando eu cheguei aqui, apóstolo, eu olhava para todas as irmãs aqui de idade aqui, todas, e eu via todas grávidas. As irmãs de idade aqui, de cabelo branco, vi todas grávidas. O que é isso? O que é isso? É um útero profético que está sendo gerado. Só que nascia já gente barbada já, né, apóstolo? Entendeu? Esse útero profético estava gerando pessoas que vocês estão orando há muito tempo. Principalmente essa irmã aqui, ó. Eu vi a serralheira entrando aqui, mecânico entrando aqui, tudo entrando aqui. E ao mesmo tempo que eu olhava eles entrando, aqui atrás não era essa parede, era um monte. E esse monte eu via aquela terra fofa, gostosa, fértil. Quando eu olhava bem mesmo, começava a ver várias pepitas de ouro tudo acendendo. Era como se fosse uma galeria, sabe galeria? Mas não era galeria, era um monte bem aqui. E quando o apóstolo estava aqui liberando uma palavra para o final do ano, não era esse microfone, era um chifre que ele estava segurando. Era um chifre. É o poder de Deus que estava sendo liberado sobre a igreja. Por isso que é importante a gente vir sobre esse lugar. Esse não é um lugar comum. Não, e você não pode se relacionar com esse lugar como um lugar comum. É um ambiente, é um lugar profético. E eu vou te contar por que ele é profético. Porque na última vez que eu estive aqui, depois do culto, depois que terminou o culto, vou começar a palavra já contando as bênçãos, né? Experiências têm que ser contadas, sim ou não? Não é verdade? A última vez que estivemos aqui, e esse dá um corte muito legal. Nós estivemos aqui em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020. O que antecedeu janeiro de 2020? Um episódio muito, assim, profético para nós. Nós estávamos num tempo de transição, onde nós tínhamos até algumas atividades aqui em São Paulo. Tínhamos culto aqui em São Paulo. Na época também tínhamos uma loja aqui em São Paulo também. Então nós tínhamos culto aqui em São Paulo, tínhamos loja aqui em São Paulo. E orando no culto, orando lá no culto, eu e uma das minhas intercessoras estávamos ali em oração. Aí eu comecei a orar, nós orando pelo culto. Ali de repente eu me vi entrando no avião da Air France, mas não falei nada. A minha intercessora falou assim: Pastor André, eu vi você entrando no avião e aqui fechando. Oh meu Deus, não sabia que era ser tão forte assim, né? Semana seguinte, nosso pastor, profeta lá do sul, qualquer hora vamos trazer ele aqui, muito usado por Deus, chegou, vim buscá-lo lá na cidade que eu moro hoje, em Paulínia, para pregar lá no nosso culto, que a gente fazia até então. Pegamos ele, e antes de chegar no culto, estava cheio lá o culto, a gente parou para tomar um café na Bandeirantes. Ele chegou, sentou na cadeira, sentou. Posso falar já? Pode. O tempo de vocês em São Paulo acabou. O tempo de vocês agora é Paulínia e Nações. Aí eu tomei 2 litros de farofa seca, né? É porque você não sabe o trabalho que deu esse trabalho que a gente estava fazendo, esse culto, né? A gente sempre abriu várias frentes, a gente sempre implantou vários trabalhos evangelísticos, várias igrejas, e esse deu muito trabalho para ser gerado, mas tudo bem, amém. Isso foi dia 19 de dezembro de 2019. Aí eu vim aqui, acho que na segunda ou terceira semana de janeiro de 2020, viemos aqui, ministramos. Quem estava aqui na época? Foi um mover gostoso, eu lembro disso, foi um mover muito gostoso. Deus fez alguns milagres aqui, eu lembro. E no final, eu e o apóstolo e a pastora conversando, nós estávamos conversando acerca de pessoas que nós conhecemos, amigos em comum, contando a trajetória deles, quando eles chegaram no Evangelho. E aí começou o mistério. E nesse mistério, finda assim. Deus usando a boca do apóstolo, assim, nós falamos assim, profeta é assim, não tem nada programado, é tudo no improviso.
Não é assim? Não é verdade? E eu falei algumas coisas e eu disse para ele: e o sinal que isso vai cumprir, você vai dar uma palavra para mim. O homem abre a boca, simples, curto e grosso: Deus está te levando para Portugal para completar algo que ficou incompleto. Domingo, 10h30 da noite, 8h30 da manhã da segunda-feira, eu ganhei a viagem para Portugal. Eu não ganhei de alguém evangélico da igreja, uma pessoa que não é crente, como nós aqui que congregamos, tal, que conhecemos a Bíblia. Do nada, lá da Holanda ainda. Do nada. O que tinha ficado incompleto? Em 2016 eu fiz amizade com amigos que hoje são amigos, até então eu não conhecia. Pessoas que eram lá de Moçambique, um adorador lá de Moçambique, com a mãe, empresária. Amigos que congregaram comigo em Atibaia, lá em 2011, 2012, 2013, que voltaram para Minas Gerais, e eles pediram para que eu recebesse esse adorador, que recebesse a mãe, e também um pastor que faz a marcha para Jesus, lá na África do Sul. E eu os recebi em São Paulo, andei com eles lá em São Paulo, fomos para vários lugares. E aí teve um dia que levei eles no monte para nós orarmos, lá na Pedra Grande, lá em Atibaia, que é bem alto. E nós oramos lá, e Deus me deu uma palavra que a próxima vez que a gente ia se encontrar seria fora do Brasil. Ele, quando saiu em 2016, setembro de 2016, daqui do Brasil, ele foi para Washington, ficou lá um tempo, voltou para Moçambique e ficou lá. Quando foi em dezembro de 2019, esse moçambicano, ele foi para Portugal, aonde 6 quilômetros apenas da casa do meu amigo, onde eu fico lá em Portugal. Estão entendendo? Entenderam? Quando eu chego lá em Portugal, agora em março, né? A passagem foi comprada para março de 2020. Eu vou para a França primeiro, cumprindo inclusive um sonho profético, com cenas, com fatos, com pessoas, com situações, com anjos, e isso se cumpre. Eu aqui pegando o avião da Air France, lembra? Do avião da Air France? Eu indo para a França, eu debaixo da Torre Eiffel, tudo se cumpre conforme um sonho que eu tive em 2013. Aí, lá em Portugal, fizemos o que tinha que fazer na França, fomos para Portugal. Quando a gente chega em Portugal, com 10 dias, ou 15 dias, fecha tudo e vem a pandemia. E aí o que aconteceu? As igrejas fecharam. O que aconteceu? Fui ministrar na casa desse pessoal lá de Moçambique, e aquilo que havia ficado incompleto, conforme a palavra do apóstolo Claudio Diniz, se cumpre. A mãe desse amigo, ela conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer. Nós oramos e ela foi curada de câncer. Só isso. É o que acontece aqui. É o que é liberado nesse púlpito. E eu creio que essa noite não será diferente. Amém? Glória a Deus. Por isso nós oramos e acessamos agora no trono da graça. Nós acessamos agora. Eu acesso, eu me conecto, e aquele que está aqui com fé também há de se conectar onde eu estou conectado, no trono da graça, da onde emana a misericórdia divina, o poder divino, a unção divina, a graça divina, em tempo oportuno. Pai, nós queremos acessar então tudo isso em tempo oportuno, que é agora neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos, preparando um ambiente receptivo para que a tua palavra produza a manifestação dada por Deus, a manifestação de poder, a manifestação da unção, a manifestação da libertação, a manifestação da liberação, a manifestação de direções, de tempos e propósitos, venha sobre este lugar. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz mesmo? Oh, que bênção. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia
Abra aí a sua Bíblia, então, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu quero ler aqui, vou deixar aberto inclusive, 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui o verso de número 4. Se que for encontrando, vai dizendo amém. Eu estou lendo aqui na versão Reina Valera em português. E ela diz assim: e quando levaram da casa de Abinadab com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor com toda a classe de instrumentos de madeira de faia, com harpas, saltérios, pandeiros, flautas, símbolos. Verso 6: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e susteve, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, porque aquela imprudência, e caiu ali morto, junto à arca de Deus. Entristeceu Davi, porque o Senhor feriu Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até hoje, temendo Davi ao Senhor, que aquele dia disse: como virá a mim a arca do Senhor? De modo que Davi não quis trazer para si a arca do Senhor à cidade de Davi, e Davi a levou para a casa de Obed-edom, o geteu. Esteve a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Repete comigo, é só essa frase aqui: abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Olha a diferença. Que diferença? A arca veio de onde? Vamos tentar fazer um breve retrospecto aqui. A arca havia sido roubada. Quando? Na gestão do sacerdote Eli. Todo mundo conhece a fama do sacerdote Eli. Ok? Ok. Nessa gestão, a arca foi roubada. Quando Eli soube da notícia, ele cai da cadeira e morre. Olha o impacto da notícia negativa. Ele morreu com a notícia. Qual é o efeito da boa notícia? As boas novas gera vida. É um impacto de vida, é um impacto de cura, é um impacto de liberação. Então a gente tem que entender esse movimento profético. Tinha um aluno ali, quem? Samuel. E ele gera aí escola de profetas. E as coisas, essa ciência, né, dessa escola começa a se movimentar, começa a aumentar, começa a ter alunos. Então tudo aqui, a Bíblia diz em Romanos que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a gente aprende com tudo isso. Então agora, mas o que acontece? Os filisteus roubaram? Sim, roubaram a arca. E aí, ficou por isso mesmo? Começou uma onda de doenças. Inclusive a própria imagem, a estátua, a imagem de Dagon, com a presença da arca de Deus, cai e se espatifa. Então eles entenderam, fizeram uma manobra, uma dinâmica profética, entre aspas, e souberam, entenderam que a arca tinha que ser devolvida. Devolveram para onde? Para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, a arca ficou lá quanto tempo?
20 anos. E o que a Bíblia relata sobre esses 20 anos? Como foi essa convivência? Como foi hospedar a arca? Vamos entender primeiro, quem era a arca? Vamos entender? A arca era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, a sua aliança com Israel. Nela estava guardado as 2 tábuas da lei. Pode colocar aí para a gente a imagem ali? Olha lá, as 2 tábuas da lei, estão ali. Quem consegue ver? Essas imagens eu mesmo tirei, essas fotos eu mesmo tirei no Templo de Salomão aqui. Né? Lógico que não tem Templo de Salomão lá, né? Então a gente tira do Templo de Salomão daqui. Então vamos lá. Essas são as 2 tábuas da lei. Também tinha lá também dentro da arca. Isso aí fica melhor. Isso. Estão conseguindo ler direitinho? Está vendo que lá em cima está escrito as 2 tábuas da lei, não é verdade? E temos também o vaso de maná, que guardava o maná. É esse vaso aí, o vaso que guardava o maná. E também tinha dentro da arca, né, a vara de Arão. Está vendo ali? Aquela é a vara de Arão. Está vendo? É uma vara cortada de cima e abaixo. E ela tem o que? A flor. Lembra? Que a vara que florescesse. Lembra? Então, essa é. E agora também tem a imagem da própria arca. É essa daqui. Está vendo? Tem ali os anjos com as suas asas ali em cima. E também tem aquelas varas, tá vendo? Que eles seguravam, eles transportavam a arca, levando no ombro. Ok, maravilha. Pode acender as luzes, né? Então Moisés, e detalhe, né? Então a gente viu ali todos esses itens que estavam dentro da arca. A arca foi construída sob revelação divina. Moisés recebeu do próprio Deus. Amém? Amém, gente? Ele foi o cara que recebeu tudo e liberou. Amém? Até que ela foi roubada pelos filisteus, como a gente falou ali na época na gestão do sacerdote Eli. E a gente já falou tudo isso. Sim ou não? Todo mundo ficou enfermo lá, entenderam que fizeram uns ajustes ali, umas dinâmicas, como eu disse, entre aspas, proféticas, e entenderam que tinham que devolver. Foi para lá na casa lá de Abinadab, ficou lá por 20 anos. E o que acontece nesses 20 anos? Essa é a questão. O que você consegue fazer em 20 anos? Detalhe, lógico, num ambiente profético como esse, com liberações, com fé, recebendo essas liberações, essas palavras com fé. O que acontece em 20 anos? Fala para mim. Se a gente voltar em 2005, o que você conseguiu construir até hoje? Olha, pastor André, eu construí muita coisa, eu tive muita experiência, recebi neste lugar, na minha vida, eu como tenho fé, tudo aquilo que foi liberado através da conexão dessa palavra, tudo foi concluído, tudo se materializou, tudo foi vivificado. Amém? Só que esse amém aqui eu percebi que não foi unânime, porque algumas pessoas tiveram uma experiência, talvez você está aqui e teve uma experiência parecida como de Abinadab. Qual é o registro da experiência que ele teve? Não tem registro. Por que não teve registro? Porque não houve coisas, não aconteceu nada, ou o que aconteceu é insignificante, é irrelevante, não vale a pena documentar. Pergunto eu, toda experiência que nós vemos na Bíblia, que houve a intervenção direta de Deus, é relevante ou irrelevante? E quando acontece com você, é relevante no sentido de que você documenta e propaga, compartilha, passa adiante, ou você guarda lá no armário e não conta para ninguém? Pois é, documentaram isso. A Bíblia diz aqui,
há uma distinção de uma casa para outra casa. Tanto é que, qual é a intercorrência que acontece nesse relato que acabamos de ler aqui? No verso de número... Aqui no verso de número 11. Verso 11. Olha lá. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Qual era o critério para que a bênção se manifestasse nesse contexto? Qual era o critério? Havia um fundamento, havia uma palavra, havia um caminho a ser trilhado para que a bênção do Senhor pudesse se manifestar, pudesse se materializar, pudesse acontecer. Sim, através do profeta. Qual profeta? Moisés. Quando ele diz lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo número 2, o que está dito lá: se há uma condição, se atentamente, se está falando de uma condição. Qual é a condição? Atenção. Para que a gente utiliza esse recurso chamado atenção? Para aquilo que tem significado, para aquilo que importa, para aquilo que é importante, que é extremamente relevante. E o que era? Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Se atentamente ouvires a voz. A pergunta: quem não ouve a voz? Pastor, eu não ouço. Faraó era crente, né? Faraó era crente? Deus falou com o Faraó, por que não vai falar com você? A questão é, o que estava em jogo? Vidas. E o que está em jogo em você? São vidas ou é só você? O propósito de Deus, o que está em jogo? Vidas. O que Satanás se importa? O que Satanás ele tenta trabalhar? Olhando o quê? Vidas. Mas lembra que Deus diz? Deus chama a atenção da gente. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos lembram do Clube dos 27? Quem já ouviu falar? Clube dos 27. Só a pastora Ana Cláudia? Músico conhece, né? São adoradores. Sabe por que eles conhecem? Porque o Clube dos 27, eles ganharam o mundo inteiro. Eu estou falando de Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos, Janis Joplin, Kurt Cobain. Até pouco tempo, a música deles era a mais tocada no mundo, no YouTube, não era? Até pouco tempo, com bilhões de visualizações, até pouco tempo. Ganharam o mundo inteiro, porém perderam a sua alma. O que está em jogo então é a questão de como a gente se movimenta e o que a gente consegue gerar através da nossa performance ministerial, através da nossa fé, ou melhor, o que a gente consegue gerar através da nossa gratidão. Acho que é melhor assim, né? Através da minha gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz por mim, o que eu consigo gerar para Ele? E eu gero como? Primeiro, como foi me revelado aqui, eu vi todas elas aqui, todas essas senhoras que estão aí, todas, eu vi todas grávidas. E o que elas geravam? Elas geravam pessoas que estavam ali nos joelhos, estão ali na intercessão, na súplica, na deprecação. Estava gerando. Mas eu só gero assim, orando e não fazendo nada? Não, orando, eu estou fazendo. Mas basta só orar?
Basta só orar? Eu tenho que manifestar aquilo que Deus colocou aqui dentro. E como eu manifesto aquilo que Deus colocou aqui dentro? Através da lembrança, do temor de Deus, através da gratidão. Então eu gero isso. Amém? Eu gero isso. O que eles fizeram aqui? Então a gente está fazendo aqui uma distinção de duas casas. Ok? Uma casa não tem nada. Não tem nada para contar. Eu podia fazer um monte de inferências aqui. Várias inferências a gente podia fazer. Mas acho que você está pensando mais do que as minhas inferências aqui. Pergunto. A pergunta aqui é: o que é? Como o que é? Não tem nada para falar. Não tem nada o que contar. Se eu tirar as experiências da Bíblia, o que resta? Se eu tirar as experiências de você, o que resta? Sem experiência, sem autoridade. Sem experiência, sem propriedade para falar. Ouvi muito. Quem não pode sentar para ouvir, não pode ficar de pé para ensinar. Quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Lógico, primeiro eu aprendo. Como que é a dinâmica? A dinâmica é: eu olho, ouço, eu vejo alguém fazendo, eu faço junto, depois eu faço sozinho. Está falando aqui na terra. Amém? Então, quando a gente entende a dinâmica, quando a gente entende como se move, quando a gente está, lógico, interessado, sedento, quando eu amo aquele mover, eu faço o quê? O download. Eu acesso, faço o download e esse download fica aqui baixado. E depois eu faço o quê? O upload daquilo que aconteceu. Não é verdade? Eu tenho risada. Amém? Amém, queridos? Eu fico inconformado. Como que essa casa de Abinadab não tinha nada para contar? Isso não te incomoda? 20 anos com a arca lá. Experiência, traço. Eu fui publicitário, trabalhei em televisões, em emissoras de TV, e aí a gente ia vender, mas tinha programas, alguns canais, algumas emissoras que a gente trabalhou. Qual era a audiência? Traço de audiência. Zero. Não tinha nada, não tinha audiência. E eles? Traço. E você? E você? Eu espero ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai. E aí? E no tribunal de Cristo? Será que lá nós vamos computar as coroas, os galardões? Coroa de glória, coroa da justiça. As coroas, lembra? 5 coroas. Aquele que é atuante, aquele que é ativo, sim, Deus, Ele responde com a bênção, na obediência. E a obediência é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Mateus 28:19. Portanto vão, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Quando você vai por quê? Eu vou por gratidão também, mas eu vou por meio do envio. E você recebe a cada culto uma palavra de envio. Quando você vem ao culto profético como esse, você é liberado para ir fazer o quê? Aquilo que a palavra está sendo liberada aqui.
E hoje a palavra está sendo liberada aqui, para que a sua casa tenha uma atmosfera, um ambiente como a casa de Obed-Edom. Amém? Mas como que é o ambiente da sua casa? Porque quando a gente lê o verso de número 11, a gente lê o verso número 11 e diz aqui, vou ler do 10: de modo que Davi não quis trazer a arca para si, a arca do Senhor, a cidade de Davi, e Davi a levou para a casa de Obed-Edom. A gente tem que entender alguns movimentos. Quando a gente entende alguns movimentos, e normalmente Deus usa autoridades que estão acima da gente. Por isso que Jesus falou para você dar a outra cara. Se te forçarem para ir, vai por esse caminho. É autoridade sobre a sua vida? Obedece. Sempre tem uma bênção escondida. Sempre tem uma bênção escondida quando Deus usa uma autoridade para te direcionar. Até aquele cara que é incrédulo, que fala mal de crente, é meu patrão. Opa, tem uma bênção guardada ali, tem um sinal que vai acontecer e você não está vendo. Então só obedeça. Amém? Glória a Deus. E ele diz aqui: esteve a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu. Quanto? 3 meses abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda sua casa. O que não aconteceu em 20 anos, 3 meses aconteceu. 20 anos patinando, 20 anos inativo, 20 anos silêncio, 20 anos stand-by. 3 meses vem a aceleração. 3 meses vem o tempo de Deus. 3 meses o Kairos de Deus vem e manifesta. É o relógio de ouro. Há um grande relógio de ouro aqui nesse lugar aqui. Os conectados estão acessando. É um relógio muito grande aqui. "20 anos de silêncio, 3 meses. Olha a diferença. 20 anos vezes 3 meses. Quantas vezes eu provei isso aí? E eu fiquei 22 anos na mão do capeta. 22 anos frustrado, pensando o que seria da minha vida. Eu lembro de um dia que eu estava com uns 21 anos, descendo a rua da minha casa. Eu que era inteligente, trabalhava numa atividade, numa área profissional, né? A gente gostava de querer ser produtivo, ser reconhecido no trabalho. Só que não estava na bênção do Senhor. Eu fazia tudo o que era contrário à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu não conhecia. Eu era como filisteu. Eu cultuava Dagon. Sabe o que é o Dagon? Metade peixe, metade ser humano. Você conhece alguma entidade aqui no nosso país que é dessa maneira? Metade peixe, metade ser humano? Minha área sentimental não andava, porque estava debaixo disso aí, desse tipo de culto. Estão entendendo, queridos? Satanismo na música, satanismo em vários cultos, mulherada, muita mulherada, só queria saber de música demoníaca, drogas e tantas outras coisas. Graças a Deus está escrito na Bíblia. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E o que a gente está falando aqui é tão legal que o Harrison Ford estava tentando procurar esse item que a gente está falando. A arca, a presença de Deus que simbolizava. O Harrison Ford não encontrou. E você encontrou? Alguns estão dando risada. Quem é o Harrison Ford? Como chama lá o filme? O Indiana Jones e a... Aí.
Eu era pequeno e assistia. É um negócio. Olha só, se os Estados Unidos, a maior potência do mundo, Hollywood, a maior indústria de filmes do mundo, faz um filme dedicado a esse capítulo, dedicado a este item, não é para a gente ver a importância disso aí? Sim ou não? Olha a relevância disso. Mas alguns teólogos vão dizer que de repente ela está perdida lá debaixo do templo, onde era o templo. Não, estão lá com os etíopes. Está onde? Alguns dizem em Apocalipse que está no céu. Ela representava a presença de Deus. Qual é o terceiro templo do Deus vivo? Não, nós somos o quarto. Nós somos o quarto. Teve 2 templos e depois o templo vivo que desceu do céu. Quem é? Jesus. Glória a Deus. Ele tem os mandamentos de Deus. Amém? Ele tem os mandamentos de Deus. E a gente vê a diferença, gente, de 2 casas, Abinadab e Obed-edom. Lembra Mateus 7? A casa na rocha e a casa na areia. Ambas sofrem as consequências do tempo, do clima. Vieram os ventos, vieram os rios, bateram com ímpeto. A casa da areia, a casa na rocha, permaneceu no propósito. Quero lhes apresentar hoje o doutor Rocha, Jesus Cristo. Ele está aqui e Ele quer nos condicionar, amém? Para nós identificarmos. Eu oro, minha oração nessa noite é que o seu espiritrômetro, o seu discernimento de espíritos vá lá no topo. Vá lá no topo, amém? Amém? Abinadab não discerniu. Lembra que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou que quando a gente tomar ceia, nós temos que discernir o corpo. Discernir o corpo. Amém? E como que a gente discerne? Olhando para quem Deus coloca para ser bênção na sua vida, para liberar sobre a sua vida, para lhe trazer ensino, para promover maturidade, despertamento, apontar caminhos. Amém? Direcionar a sua vida, mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho, amém, de receber os galardões, sim, mostrar o caminho do porvir, da era, do tempo que há de vir, amém? Mostrar o caminho de agora, da eternidade, amém? Quando nós focamos somente neste tempo, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Então nós somos chamados para abreviar o tempo, remir o tempo. Amém? Amém? Até os filisteus tentaram remir o tempo. E nós não sabemos lidar com Atos 20:35 que foi falado hoje. Muitas pessoas têm uma mentalidade de pedinte, de vir aqui numa casa, num ambiente como esse, ao invés de discernir, abrir os olhos, ouvir atentamente, não discerne. E faz o quê? Vem aqui com espírito de pedinte. Eu vim aqui para receber. Eu não estou falando que aqui você não vai receber. É isso que eu estou falando? Não. Deus não, veja só, Deus atende mimados? Deus atende pedintes ou Ele atende propósitos? Quando você entende propósitos, sinal, maravilha, prodígio, vai ser coisas que sempre acontecerão na sua vida. E os sedentos vão ficar mais sedentos para ouvir, para querer mais e mais e mais, sim ou não?
Mas muitas pessoas, ao invés de entenderem isso e amadurecerem, serem despertados, amadurecerem, crescerem através de experiência após experiência, vem aqui com uma mentalidade de pedinte. E a mentalidade de pedinte muitas vezes é que nem uma comparação que o escritor aos Provérbios faz, que a sanguessuga tem quantas filhas? 2, a saber, dá. A pessoa só quer receber, ela não pratica o que foi dito aqui, Atos 20, 35. Ela não tem a mentalidade de provedora. Quem tem a mentalidade de provedora? É aquela pessoa que tem visão, que está familiarizado com o ambiente profético como esse aqui. A pessoa que está familiarizada com a visão profética, com a mentalidade, essa mentalidade profética de olhar o futuro, no objetivo de entrar em novas estações, com espírito empreendedor, para fluir no propósito de Deus, para galgar patamares e ciclos maiores em Deus, através do amadurecimento. Nessa escadinha, vamos entender aqui, uma escada, a escada sobe para onde? Para cima, é lógico, né? A escada, ela tem como subir para, assim, voltando, igual o Michael Jackson? Quem já conseguiu subir a escada de ré? A gente sobe andando para frente. E a cada degrau é uma experiência que você vai galgando. E as experiências te amadurecem. Elas te remetem, amém? Para uma nova experiência. E aí você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Existem ciclos benéficos, benditos, porém existem círculos viciantes que as pessoas não saem. Lembra que as pessoas ficaram ali no deserto quanto tempo? Tem gente que gosta de deserto, né? Mas deserto é lugar de experiência. Só que tem gente que não fica pronto nunca. É que nem aquele bolo. Não, o bolo é quanto? É 40 minutos, não é? Não é? A minha esposa falou, depende. Quando eu era pequeno, uma vez eu aprendi, olhando minha mãe fazer bolo, eu vi fazendo bolo de cenoura e tal, eu aprendi. Aí o que eu fiz? Esperei ela sair, tinha lá os ingredientes, né? Aí o que eu fiz? Peguei, fiz o bolo e tal, né? Fiz tudo, peguei as 4 cenouras, peguei lá o óleo, as quatro xícaras de farinha, açúcar tal, bati, fiz tal, fiz até cobertura de chocolate. Aí o que aconteceu? O bolo cresceu 4 dedos. Sabe o que aconteceu? Comi tudo sozinho. Olha, ficou tão bom. Eu só contei para minha mãe. Ela deu risada na época, né? Mas tem gente que não aprende nunca. Ao invés de 40 minutos, como esse que a gente falou, 40 anos, 20 anos. É muito cronos, cansa. E esse tempo cronológico é recompensa do pecado. Esse tempo desgastante, penoso, mato, espinho. Adão, Cristo, já. Como que é Cristo? É diferente. Cristo é diferente. Lembra? 38 anos. Lembram disso? 38 anos estava lá o paralítico. Já pensou? 38 anos. E aí? Jesus falou para ele: e aí? Queres ser curado? Quer o meu tempo? Quer um milagre agora? Não tem ninguém que me coloca lá, por conta do movimento do anjo. Anjo é criatura, e glória a Deus que muitos anjos atuam a serviço da nossa salvação. Diz lá Hebreus, são agentes de salvação. Por isso que às vezes tem as ventanias que você não entende, é os anjos atuando para fazer algo que você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. As coisas de Jesus é no tempo dele, e as pessoas não entendem.
É só acessar, é só eu me colocar nesse tempo. Deus abençoou. E eu lembro, e olha só, é importante a gente entender os tempos de Deus. É importante a gente entender essa casa que está a serviço das coisas do reino de Deus. Quem é essa casa que está a serviço das coisas do reino de Deus? Não entendi. Então nós temos que entender essas coisas, entender o ambiente que você está, acessar aquilo que é liberado nesse ambiente, e você se ambientalizar com esse ambiente e se familiarizar com esse ambiente, porque ele não é só ilustrativo, ele é educativo. Amém? O problema é que nós muitas vezes não conseguimos efetivar isso. O que acontece aqui nessa casa profética, levar isso para a sua casa, levar isso para o seu ambiente profissional, levar isso para a farmácia, levar isso para o mercado, levar isso para a padaria. Essa é a questão. Aqui, alguém tem alguma dúvida de que a presença de Deus se faz presente aqui? Mas como eu levo ela? Como eu me torno esse veículo portador, assim como a arca representava a presença de Deus? Sabe qual é o primeiro critério? Desejar. Desejar. Olha, é tão simples. Desejar. Lembra que Eliseu, quando olhou para Elias, o que ele fez? Ele desejou metade da porção dele. É isso, né? Uma porção igual, 90%, dobrado, 200%. Recebeu? Lógico. O salmista vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro critério é desejar. Diga: eu preciso desejar. Olha que coisa simples. É tão simples, só desejar. Eu, assim, novo convertido, comecei a desejar as coisas de Deus, que elas começaram a acontecer na hora. O apóstolo estava falando aqui acerca da oferta. Antes mesmo de eu começar a congregar, quando minha família inteira se converteu e eu fui o último, eu já mandei meu dízimo. E na época foi feito um desafio. Na época que me converti, quantos lembram do videocassete? Na minha época lá tinha um sorteio não, havia uma meta onde o maior vendedor, o vendedor que vendesse mais da empresa que a gente pertencia, aquele vendedor, ele ganharia o prêmio. E o prêmio era videocassete 4 cabeças, última geração. Agora entreguei, né? Você está rindo, né? Estão me dando 35 anos por aí, tá? Ai, ai. E aí o que aconteceu, queridos? Só que a empresa que eu trabalhava, ela concorria com outras filiais, que não tinha. A minha filial no bairro da Moca, e as outras filiais estavam no Shopping Center Paulista, na principal avenida de São Paulo. A outra no metrô Tatuapé. 3 milhões de pessoas passam lá por dia, no metrô Tatuapé, por conta do entrocamento com o trem. Então, linha de trem e linha de metrô, que vai para ZL. E a outra lá no centro de Santo André. E a minha na Rua da Moca. Eu não tinha a menor possibilidade. Só que quando eu faço um voto com Deus, eu faço um download numa época que não existia internet, eu baixo todos os aplicativos para venda, todos os aplicativos de saber todos os códigos e todos os itens que a gente vendia, e eu virei uma metralhadora vendendo.
Enquanto um vendedor atendia uma ou duas pessoas, eu atendia 3, 4 famílias ao mesmo tempo. E nessa que eu estou pensando que eu estou ganhando um videocassete ali, que eu vou ganhar um videocassete, que eu estou trabalhando para isso. E eu vou falar para vocês, para a glória de Deus, o videocassete foi adquirido, eu ganhei. Porque o vendedor que ficou em segundo lugar, ele ficou com 60% abaixo de mim. Você não entendeu? A empresa que eu trabalhava, a loja, a filial, não tinha a menor capacidade. Os lugares lá vendiam sozinho. O vendedor que ficou em segundo lugar atrás de mim ficou com 60% abaixo de mim. Só que com isso não veio só o videocassete. Deus sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. E o poder que em nós opera veio o quê? Veio o dom da palavra do conhecimento, veio o dom da fé, veio o dom de maravilhas, veio o dom da palavra da sabedoria, veio o discernimento de espíritos. Eu fui batizado com o Espírito Santo na empresa que eu trabalhava. Era o lugar que eu mais orava o dia inteiro. O céu abriu lá. Onde é o lugar que você mais ora? O céu vai abrir. Você ora aqui? O céu vai abrir aqui. Você ora na sua casa? O céu vai abrir lá. E o céu vai descer. Amém? Você não entendeu? O céu vai descer. O céu descendo. O que vai acontecer na sua vida? O que vai acontecer na vida daquela pessoa que você está clamando e orando? O pastor Alexandre, meu irmão, o apóstolo conheceu? Teve com o apóstolo lá na Argentina, né, apóstolo? O meu irmão. Um dia a gente brigou por causa de dinheiro. Na época eu não era crente. Eles já começaram a ir na igreja. Já tinham começado. Pouco tempo. Inclusive, assim como 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, o meu irmão, o pastor Alexandre, ele transcreveu o Novo Testamento. 3 meses de convertido, o que ele fez? Ele transcreveu, olha aqui para mim, ele transcreveu o Novo Testamento para decorar a Bíblia e orar a palavra. 3 meses. Tipo alguns daqui, não é verdade? Oi? Pastor, olha o bullying. É para atiçar um pouco a sua fé. Amém? A gente tem que ter referências. E eu tive referências. Amém? Está aqui 2 casas diferentes, 2 casas distintas. Quando desafios vier para a sua casa, como será o seu comportamento? Como que você vai lidar? Como que eles lidaram com a presença de Deus? Tanto faz. Como eles lidaram com a presença de Deus? Quando nós acabamos de ler aqui, ele foi imprudente. Ele foi... Qual é a palavra que a gente usou aqui? A palavra é sem o temor de Deus. Irreverente. Será que existe algum percentual de irreverência? Esse percentual de irreverência a gente pode equiparar com beber um copo de água. Cadê? Essa água aqui é uma água bem gostosa. Imagina aquela água mais famosa, a mais famosa que você conhecer aí, com uma gotinha do rio Tietê que passa aqui próximo. E aí, dá para tomar? Uma gotinha só. Assim é a irreverência. A falta de temor de Deus é uma coisa que contamina, é uma coisa que tem como brecar toda uma situação. Através do temor do Senhor, através do temor do Senhor, a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu códigos e chaves proféticas descritas lá em Zacarias, em Malaquias, e ela
andou nas palavras proféticas, e através das palavras proféticas, ela pôde acessar as palavras proféticas e, através desse acesso, chamar a cura sobre ela. 12 anos gastando dinheiro, 12 anos vazando, perdeu aí mais de 60 litros nesses 12 anos vazando, sangue. Quando ela vira a chave e age profeticamente, aquilo que demorou 12 anos para acontecer, em questões de segundos acontece. Você que não se conforma mais em perder tempo, em ser roubado no tempo, e hoje fechar a boca do devorador de tempo, tem que tomar uma atitude. Amém? Quando a gente entende um direcionamento profético sobre a nossa casa, nós não somos levados, nós não somos consumidos, amém? Pelo tempo, pelas coisas que danificam através do tempo. Nós recebemos, como eu falei para vocês, que o direcionamento era Paulínia e Nações, sim ou não? Aí a gente muda, eu vou lá para o sul, fico 32 dias lá no Rio Grande do Sul, lá com o nosso pastor, um homem de Deus, um ambiente profético, sobrenatural. Ministramos lá 3 dias de milagres. Aconteceu só 100 milagres instantâneos. 3 dias, só 100 milagres instantâneos. Estou falando de milagre, 100 milagres lá. E entendemos o direcionamento profético e obedecemos. Quando chegou em Paulínia, aliás, em 2019, a minha esposa ela tinha um tumor pequeno, também chamado de teratoma. Entenderam, né? O pequeno é ironia. A palavra tera te lembra coisa pequena? Então, um teratoma. Tera de grande, toma de tumor. Ela tinha estômago alto, e um dia orando eu vi direitinho, desse tamanho aqui, formado aqui nela. Só que ela nunca tinha feito até então um ultrassom, uma tomografia, nada que identificasse aquilo. Mas orando eu vi, e pedimos para Deus revelar o que era aquilo. Até que uns 3, 4 meses depois dessa oração, uma oração simples, assim, dirigindo, ela do meu lado, eu com a mão no câmbio, peguei na mão dela e oramos para Deus mostrar, no carro, na rua. 3 meses depois, chega a carteirinha dela, do plano, a gente comprou em fevereiro de 2016, e no início de fevereiro de 2016, aí ela sentiu uma dor aqui atrás. Eu falei, vamos no hospital. Não, vou tomar um Advil, sabe como que é mulher, né? Eu vou tomar um Advil e vou dormir. Quando passou o efeito, veio mais aguda a dor. Me leva no hospital. Aí levei lá no Hospital Vitória, lá onde nós morávamos, ali na Vila Formosa, ali na Regente Feijó, como chama? Na Abel Ferreira, no Hospital Vitória. Fomos lá, fizeram alguns testes, né? Tomografia também com contraste. Aí viram as pedras, né? Viram pedras no rim, e viram também esse teratoma. Aí começou a maratona. Aliás, oramos, a pedra saiu na urina. Era só para mostrar o que ela tinha, porque se não fosse aquilo, como que a gente ia ver? Então Deus às vezes permite algumas coisas para mostrar para a gente. Ou seja, a gente não orou para Deus mostrar? Ele mostrou. Permitiu uma pedrinha, amém? O Dr. Rocha é dono de todas as pedrinhas, amém? Ele que manda. E se tiver pedrinha aqui hoje, o Dr. Rocha vai mandar expelir. E aí o que aconteceu? Começou a maratona, começo de fevereiro, chega a carteirinha. Dia 28 de março, a gente vai para o Hospital Bandeirantes. Ela começa a fazer, ela é internada já para fazer a cirurgia. Fazendo a cirurgia, ia começar a fazer a cirurgia na semana seguinte, né? Interna com uma semana antes. E a gente ali internado no Hospital Bandeirantes, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, na Liberdade. E estou andando. Quando eu fiz essa oração para Deus mostrar o que era,
a gente também tinha orado também para Deus colocar no nosso caminho uma família que a gente sempre orava numa igreja que pertencíamos aqui na Zona Norte. Toda vez que a gente orava pelo menino, a perna dele começava a tremer e suava, porque ele tinha uma perna menor que a outra, e a perna menor começava a tremer e cresceu. Só que eles sumiram na época. Aí eu peguei e falei, para minha esposa, eles moram por aqui, nesse lugar que a gente está morando. Aí eu falei, se Deus tem uma obra, põe no meu caminho. Aí agora, lá no hospital, ela foi internada, estou andando lá no hospital, quem eu encontro? A mãe do menino. Pastor André, tudo bem? Tudo bem, lembra de mim, né? Sim, lembro. Entenderam? Não estava lembrando direito e tal. Assim, lembrei e tal. Começou a levar um monte de enfermeiro lá todo dia, lá no nosso quarto, virou a igreja ali. Viu como a gente transiciona e transfere, carrega o que acontece aqui para outros lugares? Amém? E aí começou a mover, todo dia levava a gente, fez a cirurgia, maravilha. Esse tumor era benigno, tumor benigno, porém de nascença. Estava lá com ela o tempo todo. Ela tinha um estômago alto, porque o tumor estava colado na vesícula e no fígado dela. Tirou a vesícula e um pedaço do fígado. Embora o fígado se regenere, o que aconteceu? 3 anos depois, ele provoca uma síndrome chamada Budd-Chiari, que é uma espécie de trombose do fígado. E aí a barriga dela começou a ficar inchada em 2019. Aí no Hospital São Paulo, eles começaram a medicar ela, porque estava muito próximo do coração esse entupimento, onde ela poderia infartar pela barriga. Entenderam? Então ela tinha que tomar um remédio que tinha função diurética para sair aquele líquido todo da barriga, e também um outro que era para afinar o sangue, para que não infartasse pela barriga. E foi indo. 2019, agosto de 19, 2020, 2021, a gente muda para Paulínia. Morando em Paulínia, a gente vai lá para ajudar uma igreja. A gente vai lá para ajudar uma igreja, tudo. Com 1 mês que a gente está morando lá, o remédio para de funcionar. Aí a barriga dela ficou daquele tamanho que vocês vão ver ali agora. Cadê, meu querido? Põe lá pra gente. A barriga dela ficou daquele tamanho. Vai passando as imagens. Olha o tamanho da barriga. Nossa, pastor, parece que ela está grávida de 15 meses. Parece mesmo. Tá vendo? E o que estava lá dentro? Próxima imagem. Isso aí. Tá vendo? Cada balde tem 5 litros. Como chama aquele plástico ali? Então, aquele recipiente, ele tem 2 litros. Então, por semana ela tirava de 8, 10, 14, como a gente viu ali, tá vendo? 5, 5, 2, 2. O anterior também, 5, 5, 2, 2. Por semana. Foram feitos nesse período 52 paracenteses. Aí você faz a conta. Quanto vai dar? Mais de 500 litros. O que aconteceu nesse processo? Agora pode olhar aqui para mim. O que aconteceu nesse processo? Durante esse... perdão. Faltou uma imagem que eu não mostrei. Como que... Tá vendo? 5, 5, 2. Está saindo, está enchendo um outro. E tá vendo ela sair sem barriga. Mostra a outra imagem. A anterior. Isso. Ela saía assim do hospital. Saía daquele jeito no hospital. Agora pode passar outra. Não, a anterior, que ela está no carrinho. Isso, aí do carrinho. Parece que é a mesma pessoa que vocês estão vendo aqui. Aqui ela está com 35 quilos. 35 quilos. Hoje ela está... Não vou falar. Não vou falar, senão eu apanho. Senão o rolo de macarrão vai ter uma função diferente, né? Então o que acontece? Pode olhar aqui para mim agora. Então o que acontece, queridos? Nesse período, minha agenda fechou. Ela teve que entrar na fila do transplante. E aí o que acontece? Meu telefone não poderia desligar e eu não poderia sair de Paulínia, porque a qualquer momento ela poderia ser chamada na Unicamp para fazer o transplante de fígado. A fila do transplante de fígado é gigantesca. A fila do transplante passa de 150 mil pessoas. Só tem um detalhe: o tipo sanguíneo dela
B negativo, né? B negativo. Só 8% da população tem esse tipo sanguíneo. Como se não bastasse o tipo sanguíneo, também tem que ter a compatibilidade sanguínea e de estatura para casar. Estão entendendo, queridos? E para gerar isso, né? As mulheres aqui, as senhoras estão grávidas, né? Porque estão gerando algo. É assim que faz. A gente gera como? Dentro do propósito. Eu estou dentro do propósito, então a morte não pode bater na minha casa. Amém? Não pode. Como que a gente ficou nesse período? Eu fiquei dodói, eu não aguento mais a minha esposa desse jeito. Vou falar para você, várias noites eu não dormi. Várias vezes a morte bateu lá na porta, igual a fome bateu lá no desenho do Pica-Pau lá. Vocês deram risada, né? É dessa época, né? Pois é, várias vezes. E eu fiz o quê? Me levantei profeticamente, me levantei em autoridade, me levantei no poder do Espírito Santo, despertado pelo Espírito Santo. O censor toda hora acusava: presença do inimigo, sai fora. E mantemos na obediência do propósito. Estou na obediência, estou dentro do propósito. O inimigo não tem jurisdição na minha casa. A minha casa é como a casa de Obed-Edom. Eu tenho a bênção e a presença. Aliás, eu tenho a presença e por isso a bênção. Amém? Amém? Um dia estamos internados, ficamos um mês no Hospital de Paulínia internados. Estavam encontrando meios, caminhos, tudo, até que entrou na fila do transplante e tal. Para ir na Unicamp, eu tive que chegar lá num departamento lá do Hospital de Paulínia. E eu chego lá, entro na sala de um profissional do hospital e conversamos, damos as documentações e de repente o que acontece? Naqueles poucos segundos de conversa, 15 segundos ali de conversa de outras coisas, houve uma conexão e Deus revela a fala da mãe daquela pessoa e também a oração da mãe daquela pessoa. Quando eu falo, aquela pessoa cai no chão com a revelação. A pessoa cai no chão na hora. Detalhe, da área da psicologia e psicanalista. Essa pessoa virou, né, companheira da gente assim e tal, abriu as portas lá. Aí agora a gente chegava lá, não tinha que pegar fila, dava o nome, já ia para a triagem, da triagem ia para o médico, do médico já ia para o centro cirúrgico. Coisa que na Unicamp era 1 dia e meio e eu sem dormir, agora questão de 1h30 era resolvido. Olha só, tá vendo? Estão entendendo a questão do tempo? É aceleração. Outro dia eu estava ministrando na igreja, nesse período ela não saía, só ficava no banheiro, né? Aliás, só levantava da cama para ir no banheiro e ir para o hospital, só. Ficou fraquinha, vocês viram. O que acontece? Quando a barriga dela enchia, ela não conseguia comer. Por que ela foi para 35 quilos? Porque ela só conseguia comer 1 dia e meio, 2 dias, depois não conseguia mais, era só suplemento. Então ela foi diminuindo massa, entenderam? Aí teve um outro dia, estou lá pregando na igreja, né, meu celular, né, com a Bíblia aqui e tudo, tal, no púlpito. E aí terminou o culto, estou lá abraçando os irmãos. Aí os irmãos falaram: a pastora está ligando. Peguei, atendi ela, me leva no hospital que eu estou passando mal. Tá bom, corri, peguei ela, fomos para o hospital. Aí aquele processo rapidinho, chegamos à médica. Quem está nos atendendo ali? Uma médica, loirinha, magrinha, né? Loirinha, magrinha, e está ali atendendo, né, tentando escrever com dificuldade, porque ela estava com o braço quebrado, e ela estava com aquela tala 3D, quem sabe como que é? Aquela tala 3D, que nem uma gaiola, você consegue ver, a pessoa pode tomar banho com ela, né? E o braço dela estava inchado, igual o do Popeye. Popeye não é assim? Essa parte aqui toda grande e aqui fininho, né? Então, essa moça estava assim, o antebraço aqui inchado e roxo. E ela escrevendo com dificuldade, com outro braço, e de repente eu entrei dentro dela, a tela abriu, eu entrei dentro dela, eu vi o acidente dela, pedi licença: doutora, por acaso o seu acidente foi assim, 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 então eu desenhei ela. Ela ficou assim, ó. Antes dela falar aquela famosa frase, isso,
Já emendei uma experiência de uma pessoa igual a dela, num culto aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, mesma coisa, pessoa com o braço roxo, inchado, e nós oramos ali na hora. O que Deus fez? Enquanto nós orávamos ainda, o braço murchou na minha mão durante a oração e saiu roxo. Posso orar por você, doutora? Onde ela está? Ela está na revelação ainda, está lá. Ela está na revelação lá ainda. Pode, põe a mão aqui, doutora. Na mesa dela, ela colocou a mão, eu e a pastora oramos, e o que aconteceu? Um padrão aconteceu. Você não entendeu, né? Aquilo que aconteceu lá, onde Deus curou nas nossas mãos e murchou na hora, murchou ali na nossa frente também. A doutora ficou maravilhada, já tirou a tala 3D ali na hora, já começou a mexer para lá e para cá o braço, tudo tal, já pegou uma caneta, ela pegou lá o bloco de receitas. Falei para a doutora: escreve aí na receita, doutora, Jesus. Ela escreveu: Jesus, obrigado. Glória a Deus. Calma, tem mais, isso não é melhor. Pegou o nosso contato e escreveu: eu preciso de ajuda para a vida. Foi na nossa casa e entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Deus quer fazer isso com você. Há uma unção que está sendo liberada aqui. Teve um dia, irmãos, que a minha intercessora, Deus falou comigo na parede. Olhei para a parede lá de casa, uma parte da parede, e Deus falou comigo na parede. Mene tem que ir para sim? Não, graças a Deus não. Amém? Deus falou comigo acerca do processo que eu tinha que passar. E amém, vamos para cima. A pastora, em momento algum, ela murmurou: céus, vida, não aguento mais. Nada disso, em momento algum. Eu vou falar para vocês, eu dormi menos que ela. Quer dizer, eu dormi quase nada, mas batalhando. Um dia, amados, uma amiga nossa intercessora de São Paulo, orando 5:30, 6 horas da manhã, ela teve uma visão com a pastora de branco, e ela ficou assustada, porque na visão ela via também o meu pai e os meus irmãos, que são de São Paulo, lá em Paulínia. E ela ficou assustada, porque quando ela teve essa visão com a minha mãe, que era uma máquina de oração, a minha mãe faleceu, ela partiu para o Senhor. Então ela ficou assustada, porque ela entendeu que o branco simbolizava a partida. Lógico que tem várias interpretações, sim ou não? Né? Vestes brancas, de Apocalipse, o que é? Santidade, sim ou não? Pois é, e ela chorou, só que ela não sabia que naquela semana o meu pai e os meus irmãos realmente iam lá em Paulínia. Entenderam? Nessas horas é bom a gente ter um suporte profético. Eu liguei para o meu pastor, porque ele não viu morte, e eu também não, mas eu falei o fato para ele. Ele falou: fica tranquilo, eu não vejo morte. Amém. Desliguei o telefone, vou abrir a geladeira. Quando eu abro a geladeira da minha casa, no canto da minha cozinha, eu pego no puxador, vem um anjo, me pega pelos meus punhos, não pegou no meu dedo, pegou nos meus punhos, e me deu um tranco, me deu um tranco e me levou naquela aceleração de imagens, e me tirou daquele lugar. O meu sobrinho, filho do pastor Alexandre, o apóstolo conhece, todos os dias, meu irmão é um intercessor profético. Se eu estou aqui é porque ele foi para o quarto, ele falou: só saio do quarto quando Deus fala acerca da minha conversão. E ele arrancou uma promessa de Deus. Ele e minha mãe arrancaram uma promessa de Deus, não saíram do quarto. Um dia, quando ele vem aqui, pastor, apóstolo, vocês perguntam para ele todos os dias, com a esposa, com a pastora Dulce e os meus sobrinhos, Felipe e Gabriel. O Gabriel tinha acho que 3 para 4 aninhos,
e o Felipe tinha 7:08. Todos os dias eles oravam pela tia Naná. A tia Naná, pastora Ana Cláudia, tia Naná, para Deus preparar o fígado, né? O doador. E eu, todos os dias, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Todos os dias, declarando a palavra, liberando a palavra. E aí, até que no último dia de abril, eu não lembro se é 30 ou 31. Abril é 30 ou 31? Quem sabe aqui? 30, 31. Bom, enfim, no último dia de abril, 11 horas da noite, eles estão indo dormir, as crianças, eles estão colocando as crianças para dormir, né? E eles oravam pela tia Naná. Ele todo dia contava uma história da Bíblia, ensinava aos meus sobrinhos e tal. E aí oravam pela tia Naná. Aí o meu sobrinho Felipe, de 7 para 8 anos, ele toma a frente e diz o seguinte: pai, mãe, hoje nós vamos fazer diferente. Nós não vamos orar pedindo. Hoje nós vamos orar agradecendo, porque Deus já preparou. A minha cunhada, olha só, a minha cunhada tentou corrigir ele. Não, filhinho, a gente vai orar e lá na frente Deus vai preparar o doador. Não, mãe, Deus já preparou. 11 horas da noite, 23 horas. 23 horas. Agora eu dou um pause nesse testemunho, que é uma coisa que eu não falei. O nosso pastor, ele veio do Rio Grande do Sul, foi lá em casa e profetizou sobre nossas vidas. Em novembro, quando a gente entrou na fila do transplante, em setembro, agosto ou setembro de 21, setembro, né? Novembro teve a primeira chamada. Ela falou ainda: calma, que às vezes pode não dar certo o fígado, né? Eu fui todo afobado, né? A gente já tinha a mala prontinha, tocou, a gente já ia, já tinha tudo pronto, esperando a ligação. Isso é fé, amém? Está preparado. E aí, na primeira, não deu certo, o fígado estava maior, né? Estava ruim o fígado. Março de 2022, segunda chamada. A gente vai lá também, o fígado estava grande. Março ainda, final de março, a terceira chamada. O que acontece? Fígado grande foi para outra pessoa que estava lá, que a gente viu lá e conheceu. Aí, nosso pastor vem, ora por nós tudo e libera uma palavra. Eu vejo que vocês passaram num corredor e vocês passaram por três portas. Na quarta vocês vão entrar. Aí acontece isso que a gente já contou aqui agora. Voltando, meu sobrinho estava orando junto com meu irmão, minha cunhada, e até que ele tenha ele tem um instinto profético ali saltando. Uma criança, nunca despreze nenhuma criança, amém? Nunca despreze, amém? E eu estava ali sentado, lembro agora. Deus vai levantar as crianças aqui nessa igreja. Deus falou comigo que vai levantar as crianças nessa igreja. Amém? Há uma nova geração saltando para fora. Fiquem de olho, porque vai acontecer. Eu vou voltar aqui em pouco tempo e vocês vão me contar. Então meu sobrinho estava ali orando junto com a pastora Dulce, junto com o pastor Alexandre, de 7 para 8 anos. E ele falou: nós vamos orar, eles falaram: vamos orar pelo transplante da tia Naná, para que Deus prepare um doador. E ele disse: interrompe, não, hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos orar agradecendo, porque Deus já preparou. Minha cunhada tentou corrigir, ele falou não, ele foi categórico: Deus já preparou. Isso às 23 horas do último dia de abril de 2022. 23h57, a Unicamp liga pedindo para que a gente compareça lá o mais rápido possível. Quanto tempo vocês chegam aqui? A gente chega em 19 minutos aí, que a gente já tinha feito um treino, quanto tempo a gente chegava? 19 minutos, chegamos lá, deu tudo certo, o transplante, e para a glória de Deus está aqui a pastora. Amém? Glória a Deus. Qual o detalhe que eu não falei? Não é detalhe, mas uma coisa importante para falar que a gente sempre fala: vocês que são famílias, a pessoa que morre, ela não tem mais direito, então ela não pode escolher. Então, se você quer ser doador de órgão, você tem que falar para sua família, porque no momento de dor
uma pessoa chegar e falar, olha, no caso do meu, a gente acabou sabendo que era um menino que sofreu um acidente de moto, de 17 anos. Então, se a família, no momento de maior dor, que é a perda de um filho, não tivesse falado, não, nós vamos doar esse órgão, hoje eu poderia não estar aqui. Então, se você, eu já falo, seja doador, ponto, porque se não fosse por um doador eu não estaria aqui. Mas converse com a sua família sobre isso. E não tem essa de, mas eu tenho medo do mercado negro, tenho medo de que roubem o órgão. Para se ter um transplante, é tudo muito certo. É um processo jurídico, é uma banca que examina todos os exames. Eu fiz mais de 50 exames só para poder entrar na fila do transplante. É um processo que vai para Brasília, então ele sai de São Paulo, ele vai para Brasília, para poder voltar para São Paulo, tudo certo. Então, não tem muito essa de mercado negro, porque precisa de um médico, né? Precisa tudo certinho, de uma equipe certa para poder fazer o transplante. No meu caso, o pastor falou, a minha veia era muito perto do coração, então ficou meio centímetro, né? Eu tenho meio centímetro de veia do fígado para o coração. Então, tem que ser especialista. Então, mais uma vez eu falo, converse com as suas famílias. Quer ser doador, quer doar, se for possível, converse com as famílias. E é uma conversa que a gente precisa ter. A gente precisa falar sobre isso. Não é legal, ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar, né? Mas é necessário fazer. Porque assim você pode, não só esse menino me salvou, mas, se eu não me engano, são 23 pessoas que podem ser salvas de alguma forma com um doador. Então, pensem sobre isso, né, dando esse parêntese, e converse com a família de vocês. Glória a Deus, queridos. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós estamos falando da presença de Deus, amém? Nós estamos falando da presença de Deus. E é um assunto muito sério. Diga a presença de Deus. Você pode, preste atenção, você pode se relacionar com a presença de Deus positivamente ou negativamente. Positivamente ou negativamente. Deus é onipresente, sim ou não? Está em todos os lugares. Até no inferno, então, sim ou não? Quem criou o inferno? Não entendi, quem criou o inferno? Ele está lá como? Através do juízo. Ele está lá, através do juízo. E o Espírito Santo, a partir do momento em que a palavra de Deus se cumpre, no sentido onde Jesus ele sobe, ele diz: não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Paráclitos, outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Ele desce no dia de Pentecostes, sim ou não? E batiza com o Espírito Santo ali, e todos começam a se mover através do Espírito Santo, sim ou não? E aí começa a igreja a se mover através do Espírito Santo. Amém? E hoje nós andamos na presença de Deus como? Através do Espírito Santo que habita em nós, sim ou não? Porém nós podemos ou melhorar, ainda mais nos encher, conforme está dito lá em Efésios 5:18, ou você pode regredir. Lembram? Uma família, uma casa de Abinadab se comportou de uma maneira positiva? Não. Uma maneira neutra, acho que é pior ainda. Lembra do morno? E a Bíblia diz, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Vou falar aqui um degrau decrescente de relacionamento com o Espírito Santo. E ele diz: não entristeçais, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Primeira escada, primeiro degrau. Segundo degrau, como que piora a coisa? A coisa piora quando? Quando Atos 7:51, homens e duras servis, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. Segundo degrau, está só caindo. Efésios, 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Pegar, apagar, lembra da lamparina? Vai lá e apaga. Tem pessoas que fazem isso. Mateus 12:31, por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados,
aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Amém? Amém? Então tem pessoas que estão nesses degraus, nesses 4 degraus. Então como que a gente faz? A gente obedece um mandamento, Efésios 5,18, o que diz lá: enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz: não se embriaguem. Será que a casa de Abinadab estava embriagada com alguma coisa, sem ser a presença de Deus? Porque hoje em dia, como que se embriaga? Com as vodkas e os uísques que estão na moda, e os JB, sei lá, eu nem lembro os nomes aí. Tem pessoas que se embriagam de tanto se empenhar em coisas que são secundárias. Tem gente que se embriaga com trabalho, se embriaga e está debaixo do batismo de Mamon, se embriaga com os videogames, as maratonas, nas séries e tantas coisas, com a paranoia da estética, nas academias, e se embriagam com os músculos. O exercício corporal de pouco se aproveita, diz a Bíblia. Por quê? É só aqui, ó, 1/3 do... Por que é pouco se aproveita? Porque representa 1/3 do nosso ser. E o seu espírito? E a sua alma? Como que fica? Tem que exercitar também. Amém? E quando você vem num ambiente de ensino como esse, quando você vem numa casa profética como essa, uma casa apostólica como essa, você é treinado para que você tenha não só suporte e promessa para esse tempo, mas para o porvir, como diz 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Então quando você vem para esse lugar, é tempo de você cair num batismo de temor. Batismo de temor. Estava comentando com o apóstolo aqui em cima, quando numa casa que se abriu para fazer a obra de Deus, para fazermos ali evangelismo, para expandirmos o reino de Deus, começamos uma casa onde nós começamos a treinar, ministrar e discipular jovens, baloeiros, pagodeiros, bebuns, etc, e começamos a ganhá-los para Jesus, debaixo de um mover, de uma direção profética, e começamos a ganhamos, e foi indo, daqui a pouco, toda sexta-feira, a gente tinha ali naquela comunhão profética, 120 a 150 pessoas por sexta-feira, ganhamos mais de 500 vidas para Jesus, e nós evangelizávamos sempre ali, todos evangelizaram ali, atrás tinha uma boca, e foram avisados várias vezes, até que um dia, numa sexta-feira, eu vejo o anjo da morte descendo. Lá atrás, mais de 6 foram mortos. Numa casa como a casa de Obed-Edom, uma casa que tem a bênção e que tem a presença de Deus, tudo é profético, a gente tem que estar sempre antenado. Quando morávamos aqui na Vila Formosa, eu e minha esposa, veio um familiar morar conosco, e esse familiar, ele veio morar conosco, mas com problemas com o alcoolismo, e nós falávamos com ele, com todas as ciências que envolvem a questão para parar isso. E o que aconteceu, amados? Nesse tempo, a gente falou de todas as ciências, inclusive bíblica e espiritual, e o que aconteceu, queridos? Nós começamos a orar, e um dia ele vem chapado, bêbado, entrou no banheiro, nem me cumprimentou, estava na cozinha, entrou e tomou banho e saiu e foi dormir. No dia seguinte eu acordei mais cedo do que ele, 5 horas da manhã, para pegar a lição, e eu adverti, porque no momento que ele chegou bêbado, eu tive uma visão, porque eu levantei o dedo para o céu e apontei aquela afronta, que é aquele bar, e as pessoas que eu já tinha ido evangelizar, e tiravam barato quando eu ia lá buscar essa pessoa que já estava passando dos limites, lá no bar, e olhavam comigo com zombaria e desprezo para mim. E o que eu fiz então, quando ele chegou daquele estado lá, chapado, eu coloquei meu dedo para o céu e apontei para o céu, coloquei diante do Senhor. Quando eu coloco apenas diante do Senhor, eu vejo o céu se abrindo e o anjo da morte descendo naquele bar. Uma quarta-feira, eu acordo 5 horas da manhã, fico lá esperando ele chegar
despertado, bom para trabalhar. E aí às 5:45 da manhã eu o advirto: olha, ontem quando você chegou daquele estado, eu coloquei diante de Deus e vi um anjo da morte descendo lá no bar. Se eu fosse você, eu não ia para aquele bar. Disse para ele. Ele ficou assim. Quando ele volta no dia seguinte, amados, o que acontece? Ele me traz a notícia: morreu ao meio-dia um homem lá no bar. Isso na quinta-feira. No sábado morre o dono do bar. Acabou uma pedra de teu preço. O que Deus vai fazer? Deus vai usar você profeticamente, para que tudo aquilo que corrobora com o propósito de Deus para a salvação da sua vida e da sua família, tudo começa a acontecer. E há uma liberação aqui, porque você vai declarar como Josué 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo que Paulo falou, aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu e tua casa servirás ao Senhor. E isso vai começar a acontecer, porque há um manto aqui liberado aqui, há um manto que está se manifestando aqui. Eu vejo um manto aqui, e esse manto faz aqui, ele começa a dançar. E quando este manto que está aqui permeando aqui nessa casa, nesse lugar, ele começa a derramar aqui, e cai alianças aqui, cai anéis aqui, porque Deus está dando um manto de autoridade. Os céus começam a trovejar sobre essa casa, porque o poder de Deus está começando a cair aqui nesse lugar. Entenda esse ambiente, comece a acessar isso, e vista isso como uma camisa, uma liberação profética. Vista disso agora, porque você sairá daqui vestido profeticamente, com autoridade, com graça, com poder, com virtude do Espírito Santo. Deus está hoje revestindo você de autoridade nessa noite. Pesos de ombros de pessoas aqui estão caindo por terra. Eu vejo como se fosse toras de madeira nas costas de pessoas, pessoas que começaram a lançar peso sobre a vida de pessoas aqui. Hoje isso está caindo por terra, e eu oro nessa noite aqui, para que todo fardo, toda canseira, todo peso de palavras sobre a sua vida vai cair por terra, porque você vai ter a performance da família de Obed-Edom. A bênção do Senhor, ela repousará sobre o seu lar. A presença do Senhor repousará sobre a sua família. Você e toda a sua família vão provar de forma unânime a presença, o poder, o mover, a unção, a glória, a unção, o poder, a virtude, a glória e toda a alegria de Deus. Há um mover onde Deus está batizando toda a igreja para experimentar um tempo de aceleração, o tempo Kairos. Aquilo que você não fez em 38 anos, em 20 anos, em uma década, Deus vai levar você a ser levado pelo mover do Espírito, andar na velocidade do Espírito, como Elias andou. Você vai andar, e as coisas começaram a acontecer rapidamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero hoje essa palavra de autoridade sobre a sua vida, em nome de Jesus. O poder de Deus está batendo no peito de pessoas aqui agora, e Ele está enchendo você agora. Pode fazer isso aqui, ó. Enche o peito, assim como Ele encheu com as narinas, assim como Deus soprou sobre as narinas de Adão, e ele se tornou alma vivente com o hálito de Deus. Você vai para sua casa cheio do hálito de Deus, cheio do vento de Deus, cheio do Espírito de Deus, e você vai soprar sobre a sua casa aquilo que você está recebendo aqui, aquilo que você está recebendo aqui, você vai liberar sobre a sua casa, e sinais vão acontecer. Quantos creem, digam amém. Quantos recebem, digam amém. Quantos querem, digam: eu vou me mover profeticamente, eu vou me mover na autoridade que o Senhor está me empossando agora. Eu recebo em nome de Cristo, em nome do Mashiach, em nome do Messias, em nome do ungido, em nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, em nome do eu sou, em nome do Todo-Poderoso, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.